Já são 6 meses, né, desde que a OMS, então, declarou a pandemia no planeta, de que estávamos vivendo uma pandemia de uma nova doença causada por um vírus novo, né, um novo coronavírus. Em todos esses meses, né, nós temos visto uma profusão, até pela própria circunstância, né, porque o mundo entrou em quarentena, quase 3 bilhões de pessoas entraram em quarentena nos primeiros meses da pandemia. Nós vimos, e aí, na verdade, houve também uma própria profusão das relações sociais e dos contatos por meio das tecnologias digitais, né? Já que as pessoas estavam isoladas, mas ao mesmo tempo conectadas por meio dessas mídias digitais. Nós vivemos, então, uma profusão de lives e de web seminários, né? De eventos remotos, em que muitos profissionais da saúde, cientistas também do campo biomédico, estavam tentando compreender, não é, a irrupção, a emergência dessa nova doença que estava com uma circulação, né, uma velocidade de circulação e de transmissão muito alta e fazendo muitos casos e muitas mortes, né, numa escala também muito grande. Rapidamente, né, a doença se espalhou da China para a Ásia e para a Europa, para a América do Norte, chegou à África, enfim, né, até ser caracterizada mesmo como uma pandemia, estando presente em mais de 200 países atualmente. Esse evento, ele parecia um assunto, né? A princípio, ele parece um assunto, então, dos profissionais de saúde, né? De profissionais de saúde, de médicos, de sanitaristas, de gestores de saúde, né? De autoridades internacionais, de estadistas, de cientistas, como eu falei, do campo biomédico. E a gente viu mesmo uma profusão de análises de infectologistas, de epidemiologistas, de virologistas, né? De profissionais desse campo. Mas, concomitantemente, nós, historiadores, tivemos uma demanda pública, e sobretudo historiadores da ciência e da saúde, vivemos uma demanda pública muito grande, né, nessa circunstância em todos esses meses. Nós fomos assim, muito chamados pela imprensa, por órgãos, por entidades da sociedade civil, e eu não me imagino, não acho, até tendo conversado com colegas de outros países, né, de outras comunidades científicas, esse foi mesmo um fenômeno de muitos países. Nós fomos chamados, né, assim, constantemente para falar, para ajudar a entender, a compreender a novidade, a irrupção dessa pandemia, né? A sociedade parecia esperar dos historiadores alguma resposta, não é, ao trauma. Alguma coisa como nós já vivemos tragédias semelhantes, nós vamos conseguir suplantar essa hecatombe, né? Há experiências de fracasso no passado que nós precisamos evitar, há experiências de sucesso no passado que nós poderíamos repetir. A história poderia fornecer lições, né, para que a gente pudesse enfrentar melhor esse evento, essa tragédia, né, cujos números não param de aumentar diariamente em diferentes países, né? Então, perguntas como essas foram muito frequentes no trabalho dos historiadores das ciências e da saúde, dos historiadores em geral. E a essas perguntas nós respondemos em muitas modalidades, né? Também mediados por essas tecnologias digitais. Muitos textos, podcasts, lives, vídeos, webinários, né? As instituições mesmo de história das ciências, sobretudo, elas criaram em vários campos. Nós mesmos também fizemos isso, séries especiais sobre história de epidemias e pandemias, né? E aí com foco também na pandemia de Covid-19. Essa virou a agenda de pesquisa de muitos de nós nesses últimos meses, né? A história das doenças, a história de epidemias, a história de pandemia. Já é a agenda de muitos dos historiadores do campo, mas muitos de nós acabamos focando em experiências pandêmicas e fenômenos pandêmicos como possibilidades de responder a essa questão. E isso também se conecta a muitos campos novos nos quais nós temos nos dedicado, temos atuado.
a própria história digital, a história pública, né, a divulgação científica, história do tempo presente, sobretudo, né? Essa é uma questão também que está intermediada por essa, digamos, essa produção recente dos historiadores da ciência acerca da pandemia. Então, como eu disse, nós respondemos a essas questões, né, com foco nesse objeto, sobre a pandemia, especialmente a pandemia de Covid-19, e aí também éramos muito demandados em relação a comparações desse evento de agora com outras epidemias e pandemias de outras épocas, né? E aí, assim, era incontornável as solicitações, eram incontornáveis as solicitações para que falássemos, por exemplo, sobre a gripe espanhola, né? Muitos de nós éramos chamados a fazer comparações entre a gripe espanhola em termos de números, em termos de respostas da sociedade, em termos de políticas públicas, né? Mas outras epidemias também eram acionadas para que a gente pudesse falar não só do passado, mas, ao mesmo tempo, ajudar a pensar, não é, esses riscos, esses desafios futuros. Então, historiadores, né, que são normalmente experts, né, da análise do passado, foram chamados também, ao lado de cientistas do campo biomédico, para falar do presente e do futuro. Isso foi também uma possibilidade de autorreflexão, né, para os historiadores, sobre o nosso papel na contemporaneidade, sobre a mediação do nosso trabalho por essas tecnologias digitais. Essa é uma discussão, assim, muito importante no campo agora, né, porque a gente também viu uma profusão documental muito grande, né? Não teve quem não escrevesse um tweet, um texto no Facebook, não tivesse produzido material sobre a pandemia. Então, os registros, né, a documentação, as evidências, as memórias, não é, de pessoas muito diferentes nessas circunstâncias, ela foi, assim, muito grande. Então, os historiadores agora têm, assim, um material documental muito grande sobre essa perspectiva e sobre os quais, né, se debruçar daqui em diante, né? As próprias tecnologias digitais, elas têm, por conta de inteligência artificial e big data, elas têm a possibilidade não só de identificar esses materiais, como de armazená-los numa escala jamais vista. Então, assim, para a sociedade foi uma novidade, para nós como historiadores também, e nós fomos chamados a falar sobre isso. E assumindo aí, né, que a história, e a história da ciência também é incluída, né, mas que a história é mesmo a ciência do mundo em transformação. E nós estávamos vivendo uma transformação muito grande. Então, é claro que nós teríamos a falar, e nós assumimos, né, nós reivindicamos mesmo o nosso papel como analistas sociais e cientistas sociais nesse fenômeno. E falamos, e aí tentamos articular com as nossas agendas de pesquisa comuns, mas, ao mesmo tempo, tentando ver como é que essas agendas, né, nos ajudavam a pensar as questões da contemporaneidade, a crise, né, a crise sanitária e humanitária que ainda, infelizmente, estamos vivendo. Então, nós falamos de muitas questões, né, sobretudo da história das controvérsias científicas, né, para falar de temas mais atinentes à própria história da ciência. As controvérsias científicas, né, a formulação, processo de elaboração e de retificação de hipóteses de trabalho, sobretudo no caso das emergências, das doenças emergentes, ou seja, das doenças novas, aquelas em que os agentes etiológicos, os modos de transmissão, imunidade, recursos terapêuticos estão todos em aberto, né? Estão todos sendo discutidos, como é exatamente o caso agora. Nós falamos também sobre os medos, né? O sofrimento, sobre as representações sociais nesses eventos epidêmicos, né? Sobre a associação de certos grupos sociais também, ou melhor, a estigmatização de certos grupos sociais que são associados à irrupção dessas epidemias e pandemias, né? E aí, só para fazer uma comparação, foram os judeus na peste negra e os chineses agora, no caso do coronavírus.
a gente, né, da Covid-19, melhor dizendo, a gente também foi chamado a falar sobre a própria história da constituição dos sistemas de saúde, né, sobre que tem relação com a própria consciência da interdependência sanitária, ou seja, de uma doença que pega em você e, portanto, vai pegar em mim também. É preciso que tenhamos um pacto coletivo de contenção e de controle dessas doenças, as reações das autoridades públicas, né, a esses eventos epidêmicos e pandêmicos, e como é que tem sido uma recorrência histórica a ênfase, o crédito a soluções tecnológicas muito pontuais, muito unívocas, né? Isso a gente já tem visto para essa situação e também para outras do passado. Ou seja, né, a política pública ela acaba sendo concentrada em soluções emergenciais, não é? E muito pontuais. Do que eu estou falando? De medicamento, né? Acreditamos que um medicamento vai salvar a situação e vai fazer com que a gente possa voltar à normalidade, ou mesmo uma vacina, né? A gente tem discutido agora como é que isso está sendo também potencializado, discutido pela sociedade como um todo, né? Não à toa o recurso a certas panaceias quase miraculosas, né? Como a cloroquina foi sendo discutida em muitos casos e por algumas autoridades, inclusive, mas também por muitos segmentos sociais, e agora mesmo a discussão sobre a vacina, né? A expectativa que se cria, mesmo em âmbito global, né? Em torno de uma vacina vista quase como uma panaceia. Para usar o termo, né? A expressão própria que a gente usa no campo, como uma bala mágica, né? Como aquela que vai exatamente solucionar, né, rapidamente, de maneira muito pontual, mas completamente toda a crise sanitária. Então, esse foi um aspecto também muito abordado pelos historiadores nas suas análises e nas suas comparações. Uma outra discussão também muito frequente tinha a ver com a resistência das populações em outros fenômenos epidêmicos, mas também agora, a medidas sanitárias, não é? E aí não é a primeira vez, por exemplo, que se tem muita resistência à própria quarentena, né? Esse também foi um outro aspecto que a gente abordou muito. Nós também falamos sobre a própria história da constituição de agências internacionais de saúde, sobre políticas internacionais, né, sobre questões, por exemplo, que tem toda a relação com o fenômeno que a gente está vivendo agora, dada a centralidade, o próprio protagonismo da Organização Mundial de Saúde nas relações com os estados nacionais para o enfrentamento da pandemia, né? A OMS foi marcando os tempos exatamente da própria vivência, foi ditando o ritmo de compreensão do próprio evento pandêmico no mundo inteiro, né? Ela foi fazendo sinalizações, informes, né, que iam dando o tom das políticas públicas em diferentes estados. Testagem em massa, indicações sobre as etapas das vacinas, né? O próprio enquadramento da doença como um risco elevado, muito elevado, pandemia, isso tudo tem a ver aí com as próprias relações entre os estados nacionais e essas agências internacionais de saúde, que já são tradicionalmente uma agenda, um objeto de pesquisa dos historiadores das ciências e da saúde também. Né? A gente também falou, né, veio falando todo esse tempo sobre a própria confiança social na ciência e nos cientistas, né? Isso também é um outro objeto da história das ciências e da saúde, e também nas próprias autoridades públicas. Então, como a gente veio acompanhando, teve uma confluência muito forte entre os objetos, né, em relação aos quais a gente já veio se dedicando e essas próprias questões que a gente veio enfrentando na pandemia. Então, para além da própria demanda pública, nós, de fato, tínhamos muito a dizer nessas circunstâncias, né? Como nós, historiadores das ciências e da saúde, costumamos dizer, as epidemias e as pandemias, elas são fenômenos, ao mesmo tempo, biológicos e sociais, né? As epidemias, elas não são apenas, né, aquelas doenças causadas por fenômenos biológicos. A gente não é uma discussão só sobre vírus e sintoma e
modos de transmissão. Não só isso, mas como a gente tem visto, é uma discussão também sobre processos sociais, não é? Sobre as reações das populações e das sociedades a esses mesmos fenômenos, né? Processos sociais, na verdade, eles estão na própria origem, né, da irrupção de muitas epidemias, como nós temos visto agora, né? A interação ecológica, na verdade, entre populações humanas e não humanos, né, e animais, que fez exatamente, que proporcionou a irrupção de certas zoonoses com potencial pandêmico de grande letalidade, né, como a gente tem visto agora. Então isso também é uma outra discussão. Então, assim, a gente na verdade, né, o que eu estou dizendo é que nós somos experts, né, assim, importantes na discussão dessas questões. Outros processos sociais, como a gente está falando, né, o modo, assim, como eu acabei de dizer, a própria confiança na ciência, né, nas informações científicas, nos especialistas científicos. O desfecho da pandemia tem toda a relação com isso, né? Não é só o do controle específico, como eu falei, não é só uma vacina aparecer. A confiança social na vacina, na vacinação, ela vai ser crucial para o próprio desfecho da pandemia, para o controle da circulação da doença. Então, pelo fato, né, volto a dizer, das epidemias e das pandemias serem esses fenômenos, né, biológicos e sociais ao mesmo tempo, historiadores são importantes, né, analistas dessas discussões. E a gente, então, produziu muitos textos sobre essas questões, especialmente os historiadores das ciências e da saúde, assumindo, como eu falei, né, que a história é essa ciência, então, da análise sobre as transformações sociais, e, né, um evento transformador muito radical é exatamente esse que a gente está vivenciando, então. Alguns historiadores chegam a dizer, né, em textos recentes, exatamente sobre essas questões, né, relacionadas à pandemia, que nós, historiadores, e sobretudo historiadores da ciência e da saúde, jamais fomos tão úteis, né? E eu me junto a eles, eu estou totalmente de acordo, né? Porque precisamos exatamente, como eu acabei de falar, né, esses processos sociais, a compreensão desses processos sociais, a definição de agendas, né, de prioridades futuras, tem toda a relação com o nosso trabalho, nossos objetos de estudo frequentes, né? Temos, assim, a possibilidade, depois dos nossos textos, né, dessas várias séries que foram criadas, dessa profusão de materiais que os historiadores, né, colocaram no ar, nós temos a possibilidade, por exemplo, de dizer que sistemas, né, de acesso universal, de cobertura, de acesso, mais do que cobertura, mas de acesso universal à saúde, eles são muito importantes para a contenção exatamente das doenças, né? Basta, então, a gente ver como é que dois países, por exemplo, os Estados Unidos, que não têm um sistema universal de saúde, uma Alemanha, por exemplo, que tem um sistema universal de saúde, como é que esses dois países controlaram e enfrentaram a doença. Essa é uma perspectiva que nós, por exemplo, que tomamos sistemas de saúde, a história dos sistemas de saúde como objetos de estudo, podemos mostrar bem, né, como é que em processos históricos o enfrentamento a vários eventos epidêmicos e pandêmicos foi diferenciado, sobretudo esse. Mais uma vez, a história da confiança na ciência, né? Esse também é um ponto muito crucial, né? Como é que as populações se relacionam com cientistas, com conceitos, com enunciados científicos, como é que compreendem, não é? Como é que os cientistas fazem a comunicação da sua produção mesmo, não é? Esse também é um outro processo que tem toda relação com o que a gente está vivendo agora, sem contar, enfim, muitos outros episódios e fenômenos. Então, o que eu venho, né, falar aqui um pouco e reivindicar é exatamente isso, né? Jamais fomos tão úteis, né, historiadores das ciências e da saúde. Realmente precisamos, não é, precisamos participar das discussões, né, sobre essas crises, e aí eu não estou aqui reivindicando nenhum papel primordial em relação a outros profissionais, não. Eu estou reivindicando que façamos mais estudos transdisciplinares, exatamente por conta dessas dimensões biológica, ecológica e social de crises como essa, e diante de novos riscos, né, que tem toda a relação com a mudança climática, com a emergência climática e tudo mais. Então, precisamos de mais estudos transdisciplinares, não é? E de menos fronteiras entre as disciplinas
disciplinas, e de modo, então, que a gente possa compreender melhor, né, e estarmos mais aptos a enfrentar crises como essa, que infelizmente, né, pularam não só, né, na forma de vírus, né, de outras espécies animais, né, para os humanos, mas também das páginas da ficção científica para as páginas da história que vivemos todos os dias. Então é isso, por mais história das ciências e da saúde. Nós estamos absolutamente disponíveis, então, por favor, contem conosco. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.